Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo o pós-jogo da vitória do Palmeiras sobre o Cuiabá, 2-1. Os gols da partida marcados pelo Hendrick, o primeiro gol. O segundo gol marcado pelo Flaco Lopes. Flaco Lopes decidiu a partida, marcando o segundo gol do Verdão. E o Palmeiras conseguindo aí seus 3 primeiros pontos na competição. 3 pontos aí para dar moral. Palmeiras no meio de semana tem a Libertadores. Então essa vitória de hoje era muito importante para buscar a reabilitação na Libertadores, porque perdeu a primeira partida para o Bolívar. Nesse vídeo aí estaremos trazendo o Facincani, o Benja, que comentaram aí após a partida. Mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. E aí, Brasileirão começou, hein? E começou sem novidade, com o Palmeiras vencendo e com o Abel Ferreira sendo expulso. O Hendrick fez 1-0 logo de cara. Mas depois, gente, olha, eu sou fã do trabalho do Abel Ferreira. Abel Ferreira, para mim, se não é o maior treinador da história do Palmeiras, é do século XXI disparado o maior treinador. O segredo desse time é ele. 8 títulos. O homem tá na história. É um monstro. No Palmeiras é um monstro. Mas o Abel precisa se controlar mais. O Abel se perde muito fácil. Contra o Cuiabá, Palmeiras venceu de 1-0, jogo em casa, uma falta boba de meio de campo, ele deu aquele piti todo e foi expulso. 7ª expulsão do Abel, o Abel foi mal nessa. O grande destaque para mim do Palmeiras foi o Flaco Lopes, que além de ter feito gol, jogou muito, e ó, critiquei pra caramba, mas tá jogando bem. Amigo ligado aqui na Placar TV, o Palmeiras começou muito bem a trajetória dele no Campeonato Brasileiro. Vitória por 2-1 em casa sobre a equipe do Cuiabá. Gols de Hendrick e Flaco Lopes e, portanto, larga com o pé direito na competição em que busca o bicampeonato consecutivo, algo que não ocorre desde 93, 94. O Palmeiras é o atual campeão desta competição. O placar não traduziu o que foi o jogo. O Palmeiras poderia ter tido uma vitória mais elástica, principalmente com algumas chances perdidas no segundo tempo. Destaque de novo para o Hendrick, que fez um grande primeiro tempo, assim como o Dudu numa grande partida individual, o Arthur ainda se alinhando com a equipe, o Flaco Lopes novamente com muita confiança, 4 gols em 4 jogos com a camisa do Palmeiras em sequência, portanto mostrando que desta vez começa a ganhar muito mais confiança, cancha e moral com o técnico Abel Ferreira, que foi expulso merecidamente inclusive. O Abel reclamando demais com a arbitragem ao longo do primeiro tempo, tudo bem que o time do Cuiabá estava picando o jogo, mas nada justifica toda a agressividade do treinador à beira do campo, com reclamações que foram justamente punidas com o cartão vermelho. Tem que se controlar o Abel. Expulsão infantil e que justamente depois da expulsão do Abel, o Palmeiras acaba levando o gol no empate porque o time se desestabilizou dentro de campo. No segundo tempo, poupou alguns jogadores já visando o jogo contra o Cerro Porteño pela Libertadores no meio da semana, como o Zé Rafael, como o Gabriel Menino, o próprio Hendrick, o Flaco Lopes, deixaram a partida para as entradas do Breno Lopes, também do Navarro, Luiz Guilherme e Richard Rios. Esses dois entraram de novo muito bem. Richard Rios se mostrando uma boa opção para o segundo tempo e o Luiz Guilherme, que é uma das joias da academia, quem sabe sendo uma opção ali no meio campo do Palmeiras, podendo ser um jogador muito bem utilizado no segundo tempo. Fez uma jogadaça em que quase nasce o terceiro gol do Palmeiras, terceiro gol que o Palmeiras fez inclusive com o Breno Lopes nos acréscimos, mas como no começo da jogada o Rafael Navarro participou de forma impedida, portanto o lance foi anulado, o gol não foi validado e o Palmeiras manteve apenas o 2-1, mas que mesmo assim faz com que a equipe se coloque como uma das favoritas ao título desta competição, mesmo com o elenco reduzido em relação à temporada passada, o Palmeiras buscando ainda outras alternativas e principalmente a maturidade de alguns jovens jogadores como esse próprio Luiz Guilherme, que é um talento nato. Palmeiras agora volta as atenções para a Libertadores, competição em que estreou com derrota em La Paz contra o Bolívar, portanto, obrigação de vitória para o Palmeiras neste meio da semana, para quem sabe respirar num torneio em que também é um dos postulantes à taça. Cresceu. Sim.
sabe? O Flaco até esses dias não servia. Manda embora, esse argentino é grosso, não sei. E, pô, eu fazia muito jogo do Lanús aqui pela ESPN, eu falei, esse jogador tem qualidade. Eu falava pro Edu de Menezes aqui, não, o Edu, não, é ruim. Eu falei, meu, calma, os cara tem qualidade, isso aqui ela encaixou. Richard Rios entra mais uma vez bem, à vontade, personalidade. Talvez o Arthur, que ainda precisa. A gente sabe da qualidade, mas eu não vi um jogo tão bom hoje do Arthur. Não, realmente um pouco mais abaixo. Ele tá Fabinho, meio peixe fora d'água, por enquanto, isso. Né, pela posição. Fabinho é um menino que sempre entra e segura ali, consolida. O Vanderlan tendo uma boa... E ele tá crescendo jogo a jogo, tá se soltando, é muito bom lateral. Então, o que mais me chamou a atenção no sentido do Palmeiras hoje é isso. Pô, a diretoria tava certa, não precisava ficar maluco aí, fazendo loucura, contratando medalhão. Mas você acha que dá para segurar pensando nos outros enfrentamentos com esse elenco? Você pode buscar mais jogadores, mas não precisa sair contratando embaciado. Não, sim, mas eu digo assim, porque hoje a gente está vendo, vocês estão elogiando aqui o Cuiabá e, obviamente, mérito do time que consegue ir ali fazer frente a um time forte como é o Palmeiras, mas eu fico pensando nos enfrentamentos de maior nível. A gente tem falado muito que vai ser um campeonato brasileiro muito difícil. Mas aí você vai ter um time titular, né? Você vai ter a volta de um Piquerez e tal. Não é uma garantia, não né? é uma, então, mas o que eu quis dizer, assim, tem jogadores que estavam ali... A boa notícia é que realmente... que você tem uma comissão técnica que melhora os jogadores. O Palmeiras muda muito pouco o seu time e está sendo obrigado a mudar. Isso. E alguns jogadores que estão entrando estão mostrando qualidade técnica. E estão ofertando ao time outras possibilidades. Como, por exemplo, aconteceu lá com as saídas importantíssimas do Danilo e do Scarpa. Sim. Outros jogadores entraram, como o menino, que estava ali esperando uma oportunidade, e o menino cresceu. Agora, o Palmeiras continua dando espaços, é um time muito menos compacto no seu meio-campo. Fica o Zé Rafael, o gol do Cuiabá hoje, é uma jogada que vem lá do campo de defesa, trocando passes, e o rapaz que faz o gol aparece na área livre para cabecear e ele vem caminhando pela intermediária sem ninguém acompanhar. Fica 2 contra 1 no Marcos Rocha, que o Marcos Rocha fecha, né, para fechar com os zagueiros, e entram 2 com ele. E o Ranieri já vem na impulsão possível. Então, assim, Marcos Rocha. toda uma jogada trabalhada em que havia um buraco no meio-campo do Palmeiras. Mas é uma desconcentração ali, né? Mas não o jogo pode tava acontecer. No período do jogo ali, parece que o Palmeiras achava que o jogo já tinha... Deram até uns acréscimos, a gente comentava aqui, muito acréscimo para um primeiro tempo que não aconteceu nada. Eu acho que realmente, defensivamente, o Palmeiras está mais equilibrado. A cada jogo tem dado mais oportunidade aos seus adversários. O Everton tem aparecido mais esse ano do que aparecia ano passado. O número de gols sofridos aumentou. É algo que precisa ser corrigido. 8 gols nos últimos 5 jogos. É que ele consegue tirar repertório para ganhar os jogos ainda assim. E vai levando, mas defensivamente há um desequilíbrio. E no jogo de hoje, a expulsão foi fundamental. Né? Porque no final do primeiro tempo e no início do segundo até a expulsão, o Cuiabá tinha definitivamente equilibrado o jogo. E aí vem a expulsão, com um jogador a menos. Eu acho até que o Vieira não foi bem, porque ele coloca logo depois o Pita. Com um jogador a menos, ele joga com 2 centroavantes contra o Palmeiras. Ele perde o meio-campo. Era Davidson e Pita. E com 3 no meio de campo. Aí o Palmeiras cresce, faz o gol e tem até a oportunidade de aumentar. Mas pro final do jogo, depois ele tenta, né? Ele coloca o Sobral no lugar do Davidson para tentar equilibrar. E no final quase chega ao empate. Agora, tem um lance, que é o lance do primeiro gol do Palmeiras. É que a gente vê, passa. Só que eu gosto de ver todos os jogos e voltar. Vamos ver de novo esse lance. Que se fosse a favor do Cuiabá, a cheadeira do Palmeiras, porque o Palmeiras reclama muito da arbitragem, seria enorme. Que é o lance do gol do Palmeiras, do primeiro gol, o gol do Hendrick. É um lateral em que a bola sai na linha de fundo, junto à bandeirinha de escanteio, e o lateral, para ser cobrado com mais velocidade, ele é batido quase que Hendrick, se ele estava impedido ou não. Depois tiraram a linha lá do VAR e não estava impedido. No limite também. Não estava impedido. Mas eu acho que não é um lance para impedir, mas imagina se é um gol do Cuiabá assim, com o lateral batido 20 metros depois. Eu não sou um cara que quero, medir, foi aqui e tal, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, beleza, mas ali foi realmente... Com certeza o Abel teria falado disso na entrevista coletiva se tivesse sido contra o Palmeiras, a expulsão do Felipe Augusto também foi muito questionada. Foi? Mas você acha que é questionável? Eu achei a expulsão ele sofre a falta primeiro do Hendrick, ele sofre a falta, reclama porque não dão a falta e toma o amarelo. Não tem que reclamar. Agora, o segundo ali também, aí
Aí ele também O segundo ele acabou de levar o Foi primeiro. imprudente. Ele deu no meio das duas pernas do... Não era a hora de fazer isso Eu não daquele tinha visto jeito. esse lance do lateral. Pra mim, isso é muito mais errado do que é muito mais questionável do que a expulsão. E a gente falou da expulsão do Abel também. Coloca a súmula, por favor, na tela para vermos o lado da arbitragem. O Abel fala que não falou nada demais, que foi expulso porque foi incompreendido ali, Breiler. Mas a súmula tá assim, ó. Após ser informado pelo árbitro assistente número 1, expulsei diretamente o senhor Abel por sair de sua área técnica em direção ao árbitro assistente número 1, gesticulando e proferindo aos gritos as seguintes palavras. Que arbitragem de M. O Abel disse que depois queria ver a súmula porque não tinha dito nada. Ele agora... E ali, o que pega nisso daí, e o que depõe muito contra o Abel, é que a reclamação é assintosa. Mesmo que ele não tenha dito nenhum palavrão ali, nenhuma ofensa, ele está, de certa forma, desafiando a autoridade do árbitro. Então, ao discutir, ao sair da área técnica dessa maneira, algo que o Abel faz muito, ele dá munição para um árbitro que queira não adotar tolerância zero, como ele falou. Fora da área. Ele tá peitando o cara quase. E agora há uma determinação da CBF para que os árbitros coíbam esse tipo de comportamento. E aí a gente vai precisar ver com lupa, de fato, como os árbitros... Se esse padrão que serviu para o Abel... E a gente já cansou de ver reclamações desse tipo, não só do Abel, mas de vários técnicos no futebol brasileiro. Reclamações assintosas, o Diniz já reclamou, Renato Gaúcho, Mano Menezes. A gente pode fazer uma lista extensa. O Sampaoli, que está voltando agora. É sempre os mesmos. Então, e aí vale até a atenção para os treinadores a esse comportamento. Vão precisar mudar. Tem dois lados também essa história. Eu até concordo um pouco com o Abel, que às vezes a gente tem arbitragens muito fracas no futebol brasileiro. Você ali acaba reclamando de alguma maneira. E muitos árbitros também têm aquela síndrome do autoritarismo, né? Não pode conversar, não pode questionar. E aí podem até abusar dessa determinação de tolerância zero para não aceitar questionamento. E o árbitro pode ser questionado. Há essa via de diálogo. O que não pode acontecer é a forma assintosa, cruzar as fronteiras, passar a linha. E ali o Abel passou literalmente. Ele vai para cima do árbitro, ele questiona de uma forma muito evidente, e isso, mesmo que ele não tivesse dito o palavrão ali, ele já daria elementos suficientes para o árbitro expulsar com essa nova determinação. É só ver a imagem, né? Coloca a imagem de novo, por favor. Pode continuar, Breiler, só para a gente ver a imagem, ver a linguagem. Já. Assim, cara, esse é o amarelo. Ele toma amarelo e continua. Palmeirense eu sou e eu adoro o Abel. Achei ele um baita de um treinador, gosto das entrevistas dele. Mas isso aí não dá, mano. Não dá. E assim, e aí é o que o professor até falou, sempre os mesmos. Você fica marcado. Querendo ou não, você pega a fama e aí você vai pro jogo sempre marcado. Tem jogador que é assim. Tem jogador que às vezes não faz falta pra tomar um amarelo e o juiz já sabe que ele vai chegar e esse cara vai tomar amarelo. O Abel só se prejudica, assim. Acho uma grande pena, né, Renato? Porque é um trabalho quase perfeito. É isso. O quase fica por conta disso aí. São 180 jogos, 38 amarelos e 7 vermelhos. Não, 7 vermelhos para um treinador é um número muito alto. E a gente lembra a passagem do Sampaoli por Atlético e Santos. Ele acumulava suspensões por cartão amarelo quando não era expulso. Então, está voltando também para trabalhar no futebol brasileiro e, de alguma maneira, precisa se controlar. A gente fala muito em controle mental dos atletas, mas o técnico precisa ser exemplo também. Ele mesmo sabe, ele fala toda vez que... Aí ele vem quietinho, né? Ele vem com aquela carinha... Vou tomar um puxão de orelha em casa. Sabe o que eu tô pensando aqui? Falei, mais um motivo para acirrar a rivalidade entre Palmeiras e Flamengo. O meu treinador reclamou e não tomou, tomou cartão. O do fulano não levou. Agora tem isso, esse confronto Sampaoli... Abel vai estar à beira do campo. Imagina isso. Mas são dois grandes treinadores, não questionamos a competência, a capacidade deles de tirar o melhor de suas equipes, mas precisam se atentar para essa nova determinação, porque agora, talvez, antes da CBF dizer, olha, agora pode chegar lá e dar vermelho se o cara ficar insistindo em reclamação. Como o Mano Menezes, por exemplo, a gente já viu o comportamento dele assim durante o jogo inteiro. Ele tomava no máximo um amarelo. Então, agora
vai começar a ser vermelho. E o Mano, ele é aficionado por arbitragem. Não, total. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu só acho que o mapa de calor do Sampaoli é maior. Ele, durante o jogo, ele corre mais. A extensão que ele percorre, É a única diferença. isso? A única diferença, gente. Eu acho é o de mapa verdade, de calor do Sampaoli. Eu acho de verdade que a nossa arbitragem ela não é boa, mas eu acho que a rapaziada também não ajuda. Não ajuda em Não absolutamente ajuda. Jogador nada. não ajuda, treinador não ajuda. Em nada. Aí é o que disse o professor, não dá pra defender isso aí, já foi. Vocês falaram em Mano Menezes. Então tá aí, pessoal, foi o Benja e o Facincani falando aí após a partida, após a vitória do Verdão. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde também no vídeo da ESPN aí os comentaristas debateram a vitória do Palmeiras. Palmeiras conseguindo aí seus 3 primeiros pontos na competição. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.